Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Agora nós vamos ministrar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Vá divulgando aí para quantas pessoas você puder, que o programa está no ar, não é? Amém? Louvado seja Deus. Para acompanhar, né, em nome do Senhor Jesus, a ministração que vamos começar a fazer do capítulo 16 de Lucas. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Capítulo 16 de Lucas. Abra aí a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus. Para acompanhar conosco esta ministração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Espero que você, como eu já disse, tenha lido esse capítulo, né, de Lucas. Leitura que fizemos antes de ontem. Eu fiz essa leitura antes de ontem. Amém? Louvado seja Deus. E eu fiquei exatamente de abordar este capítulo. Talvez em uma vez só não vai dar, não, como eu estava dizendo aos irmãos, né? Amém? Em uma vez só não vai dar, não, porque tem muita coisa para a gente crescer aqui, a gente meditar nessa escritura, né? Princípios, verdades bíblicas profundas que queremos que os irmãos também, claro, tenham conhecimento, tenham norte, né? Pensamento bíblico. Eu estou falando assim porque vocês lembram da introdução que eu fiz deste capítulo 16, no capítulo 16, ao ter terminado a leitura, que a importância de crermos como diz a Escritura é fundamental. Sine qua non, usar essa expressão aqui, fundamental. Amém? Louvado seja Deus. Para que rios de água viva fluem em nosso interior, para que tenhamos satisfação existencial, para que tenhamos razão para viver.
Louvado seja Deus, para que nós possamos, em o nome do Senhor Jesus, né, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, atrair, inclusive, a bênção de Deus, né, para as nossas vidas. Amém? Para que nós possamos, inclusive, atrair a bênção de Deus para as nossas vidas. É o nome do Senhor Jesus. E aí, o crer, como diz a Escritura, é imprescindível. E há muitas coisas deste capítulo 16, principalmente com relação ao destino dos mortos, que se faz necessário pontuar, tendo em vista que há dois crescentes movimentos digamos assim, vizinhos ao segmento evangélico, né? Vizinhos ao segmento evangélico. Aí eu estou falando dos jeovistas e dos sabatistas, que alegam que a pessoa, ao morrer, né, ela não tem lembrança de nada, não tem consciência de nada. E que alega também, como inclusive uma boa parte dos teólogos evangélicos, não ter esse capítulo 16 de Lucas como referência ao princípio doutrinário acerca do destino eterno das pessoas após morte. Eu estou sentindo a necessidade de esclarecer isso aqui, né? Também nesta abordagem. Mas o capítulo 16 de Lucas não começa precisamente com este assunto, que se refere-se em alguma epígrafe como o rico e o Lázaro, né? Capítulo 16 começa sobre a parábola, começa com a parábola do administrador infiel. Louvado seja Deus. O administrador que usa de desonestidade para preparar o seu futuro. Usa de desonestidade para preparar o seu futuro. E a gente percebe que Jesus usa ele como referência para dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. Mas Jesus não está elogiando a desonestidade do administrador, não é? Jesus não está elogiando, na verdade, a desonestidade do administrador. Não, Jesus está chamando a atenção para o fato exatamente de que os filhos das trevas são mais perspicazes, são mais
assim, de atitudes, né? De que os filhos da luz, que em alguns aspectos são muito acomodados, né? Lançam a responsabilidade sobre Deus, querem tirar de si a responsabilidade. Essa parábola envolve tudo isso. Essa parábola envolve tudo isso. Se bem que o Senhor Jesus, no contexto aqui do capítulo 16, inclusive, depois da parábola do administrador infiel, logo vem a reprovação que Jesus faz aos fariseus, tendo em vista eles serem avarentos, né? Conforme diz o versículo 14, e em sequência a parábola do rico e do mendigo. Tem uma fala rápida aqui no versículo 18 sobre o repúdio, sobre o divórcio, sobre o adultério, mas em termos gerais, o contexto do capítulo 16 refere-se a esse aspecto do cuidado das próprias necessidades futuras que o mordomo infiel tem, diferente do justo. Diferente do justo. Sim, nós somos cidadãos dos céus, nosso destino é o céu, nós queremos o céu. Mas, enquanto o céu não chega, a gente deve viver cada dia, como disse Jesus, que não fiquemos ansiosos, né, pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. A gente viver o dia a dia, a gente deve viver pensando em Jesus vir daqui a pouco, mas se também Jesus não vir, a gente tem que pensar em viver a condição de amanhã, não ansioso, não o que é que vai ser amanhã? E para que exatamente essa ansiedade, né, não exista, a gente investir para que o amanhã a gente tenha um norte. Para que amanhã a gente tenha um norte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que amanhã a gente saiba que tem alguma coisa para comer, para vestir, né? A gente saiba que amanhã a gente tem uma reserva para gastar e não viver assim à mercê, né? Mas para isso a gente tem que chamar responsabilidade para nós. Eu tenho visto algumas cenas esses dias, por exemplo, esses dias eu vi duas pessoas evangélicas, por sinal, mendigando dentro do ônibus, né? Mendigando mesmo. A gente até ajuda, as pessoas ajudam, dá ali uns centavos, alguns dão ali um trocado. Mas enquanto os irmãos estavam pedindo no ônibus, eu me lembrando comigo daquelas palavras da Escritura de Davi, por exemplo: foi moço, agora sou velho, nunca vi o justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. E estava me lembrando disso, e me lembrando também que a Escritura manda que
nós comuniquemos as nossas necessidades aos santos. Eu pensando comigo, esses irmãos não congregam em algum lugar, e onde congregam não existe o mínimo possível que por exemplo, os impeça de estarem mendigando dentro do ônibus. Fiquei pensando, né? Porque, por menor que seja a nossa congregação, graças a Deus, nenhum necessitado que convive conosco chegou a esse ponto de mendigar na rua. E se eu fizer, é por deliberada disposição, porque a congregação da qual fazem parte, sabendo, não se permitirá fazer isso por chegar junto. Não se permitirá fazer isso por chegar junto. Não se permitirá no sentido de evitar que cheguem a esse extremo. Mas aí eu vi, nos exemplos que eu estou contando, eu falei de 2, mas já foram 3. Recentemente, eu digo muito recentemente, andando de ônibus a gente vê muita coisa, não é? 2 jovens e um já coroa, já perto dos seus 60. Como foi os dias anteriores desses irmãos? Né? Como foi? Talvez a alienação religiosa que tem gerado a acomodação, a falta de repente de uma orientação profissional, tudo isso influi. Né? Eu me lembro que quando bem mais novo, eu trabalhava em uma empresa que prestava serviço à Telp, a antiga Telp. Eu vi nas equipes que iam à rua um senhor, cabelo branco já, trabalhando de ajudante. Aquele homem já tinha seus 50 anos. Se já não tivesse 50 anos, estava perto. De repente o cabelo branco era sinal, né? Um grisalho bonito, de repente. Mas assim, já era uma pessoa, a gente percebia, muito vivida. E quando eu olhei para aquele homem, eu disse, meu Deus, não me deixe chegar a uma idade dessa, tendo que tá passando por isso. Ele era ajudante, ele não tinha uma profissão, ele era ajudante. Carregando escada para cima e para baixo, não era um trabalho honroso, né? Mas assim, a idade dele. Né? Como um dia desses, eu me encontrei com um irmão e ele disse, olha aqui, varão, eu tenho esse curso, eu tenho esse outro curso aqui, Tá pensando que foi alguém que me disse, Ele é lá de São Lourenço, ele. Eu vou me encontrar com ele essa semana, inclusive. Tá vendo, meu, esses cursos aqui, ninguém me disse não, para fazer não. Foi Deus que me orientou. Eu saí procurando, fuçando, e aí eu ia ser demitido de uma empresa, mas como eu tinha esse curso, a empresa me segurou por um bom tempo. Quer dizer, eles faltou alguém para orientá-lo profissionalmente, mas Deus foi o encaminhando. Como pela misericórdia de Deus, esse que vos fala, né? Na minha juventude, na minha mocidade, eu não tinha ninguém para estar me orientando estudantilmente, profissionalmente.
Eu me converti, graças a Deus, aos 15 anos de idade e não tive esse tutor secular, profissional. Não tive, não é? Minha família sempre muito humilde, pobre. Minha avó lavadeira, minha mãe doméstica, uma tia costureira, a outra também doméstica, as outras também domésticas. Pessoas que, graças a Deus, cuidaram de mim com muito amor, com muito carinho, para que hoje vocês tenham o pastor Amaro que vocês têm. Mas quando eu me converti, me faltou isso também na congregação onde eu fazia parte. Pela misericórdia de Deus, que 5 anos depois de eu convertido, Deus usou um irmão que me orientou ao seminário para fazer teologia. Mas aquilo ali já foi uma coisa de Deus, até porque teologia, a gente não ganha dinheiro com teologia, né? Não ganha dinheiro com teologia. Apesar do bacharelado, da licenciatura em educação religiosa, não ganha dinheiro com teologia. Não existe mercado para teologia evangélica. Se bem que hoje até existe denominacionalmente. Hoje até existe em alguns aspectos denominacional, né? Por exemplo, há grandes igrejas que têm seminários que pagam seus professores e, se eles são da denominação, são aproveitados ali. Se bem que é cada história que a gente fica sabendo que é terrível, mas é o mercado que, graças a Deus, surgiu para alguns. Mas, da minha época, por exemplo, de convertido, se a pessoa não teve uma orientação profissional, né? Se ela não foi ladeada por pessoas esclarecidas, hoje vive com muita dificuldade a sua vida sociável. Não tem profissão, se dedicaram muito à igreja, se dedicaram muito à campanha evangelizadora, se dedicaram muito a círculo de oração, se dedicaram muito ao conjunto, se dedicaram muito ao coral, se dedicaram muito à denominação, que não lhes ajuda hoje em nada. E alguns vivem de salário mínimo por não ter profissão, e outros vivem na dependência da família, de parentes. Uma considerável parte ambulante, e alguns ambulantes ganham muito bem. Enfim, há pessoas que estão me ouvindo agora que sentem isso na pele nos dias de hoje. Porque lá atrás não foram preparados profissionalmente, não se habilitaram estudantilmente. E hoje padece. Poderia ter feito um curso técnico, um curso profissionalizante, que foi inclusive uma coisa quando, no ano de 95, eu estava fazendo licenciatura em educação religiosa e eu peguei 250 alunos aí no Colégio Dom Vital, em Casa Amarela, e orientei a esses 250 alunos que tive. Na época era o ensino, era o ginásio, né? O científico, já era o científico, segundo ano científico. E eu orientei a muitos dos alunos. Aliás, falei para todos que puderam estar na sala de aula conosco, de eles optarem por um curso profissionalizante. Há um tempo atrás, de vez em quando, alguém passava por mim: professor, obrigado. Amém. Nem lembrava do aluno, mas lembrava da grande orientação que demos
250 alunos, né? Pouca gente não. E alguns abraçaram aquilo, voltaram, perderam um ano, voltaram à base, né, do curso profissionalizante, né, do ensinamento técnico, para poder, ao terminar o segundo grau, já ter uma profissão. Uma coisa que o governo mudou, né? Tá mudando na educação agora, que já era para ter feito mais tempo, mas que, graças a Deus, eu consegui orientar algumas pessoas. Porque aí já terminava o que hoje é o ensino médio com uma profissão. E para entrar no mercado de trabalho com a profissão fica mais fácil, né? Porque existe um bocado de jovem hoje e um bocado de gente já na primeira idade, não, na segunda, na terceira, né? Sei lá, sem trabalhar, fora do mercado. Porque não tem profissão. Sem profissão fica mais difícil. Com profissão é difícil, imagine sem profissão. Uma pessoa preparada, qualificada, fica difícil, imagine sem preparo, sem qualificação, sem especialização. Agora, no segmento religioso, há uma acomodação das pessoas. Não, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Aí lança uma responsabilidade que é sua sobre Deus. E isso não só profissional, mas em todos os sentidos e aspectos. O contexto aqui de Lucas 16 é com relação a esta vida sociável, né? Como está escrito aqui no versículo de número 9, Jesus dizendo: e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Eu estava falando dessa coisa aqui, né? Material. Com relação aos tabernáculos eternos, é que as posses, nossa, só tem valor celestial quando elas são usadas para propósitos celestiais, né? Só isso aqui, só este detalhe. Amém? Só esse detalhe aqui. Considerando que isso é uma parábola, não é? E o cerne desta parábola são esses dois aqui. Versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Não é? Porque se a pessoa não for fiel na aplicação das riquezas de origem justa, quem confiará a verdadeira riqueza? E o outro cerne desta parábola, voltando ao começo dela, é exatamente a declaração célebre desta parábola de que os filhos das trevas, né? Onde é que a gente lê isso aqui? São mais prudentes do que o da luz. É que eu não estou com a Bíblia aqui, eu fiz a leitura, mas está aqui, né? Nesta parábola, essa declaração. Deixa eu achar aqui. Lucas capítulo 16, versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz.
Deixa eu ler em outra versão aqui. Elogiou o Senhor administrador fiel, porque se ouve lamento, porque é a mesma versão, essa que eu estou com ela aqui. Né? Louvado seja Deus. Alguém, se tiver a Bíblia na linguagem de hoje, só se for a Bíblia na linguagem de hoje, quiser ligar para ler, só se for na Bíblia versão linguagem de hoje, tá? Ligar para ler Lucas 16, versículo 8, eu agradeço. Quem tiver com a Bíblia na linguagem de hoje aí, puder ligar para ler esse versículo. Enquanto isso, a gente vai andando aqui nesse capítulo, que é quando Jesus reprova os fariseus, que eram avarentos e que se ridicularizavam ouvindo tudo aquilo que Jesus dizia, principalmente no que dizia a respeito à declaração que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar outro, ou se devotar a um e desprezar o outro. Aí Jesus é bem claro, direto, taxativo, explícito, dizendo: não podeis servir a Deus e às riquezas. Que no original, mamum, dinheiro, posses, materiais. Tem alguém ligando, espero que esteja com a Bíblia na linguagem de hoje. Alô, bênção, bom dia. Pode ser o pastor Amaro, aqui é Diogo. Diogo, meu querido, a sua Bíblia na linguagem de hoje, meu lindo? Sim. Lucas 16, verso 8, por favor. O homem rico elogiou o administrador desonesto por ser tão prudente. É verdade que as pessoas deste mundo são mais prudentes no trato entre si do que aqueles que amam a Deus, amém? Muito bacana essa expressão. Repete, por favor, de novo. O homem rico elogiou o administrador desonesto por ser tão prudente. É verdade que as pessoas deste mundo são mais prudentes no trato entre si do que aqueles que amam a Deus. Tá vendo? Obrigado, meu querido. Eu me lembro, inclusive, Diogo, só um instantezinho, eu me lembro que antes, há 10 anos atrás, eu tive um patrão que ele chegou para mim e disse assim: pastor Amaro, o mundo não é tão ruim como vocês evangélicos dizem, não. Ele era ímpio? Ele ainda não é convertido. Ele ainda não é convertido. Né? Mas assim, a mensagem que ele quis dizer foi exatamente essa. Que as pessoas, como é que diz o finalzinho aí? Deixa eu ver aqui. Deste mundo, né? Como é? É verdade que as pessoas deste mundo são mais prudentes no trato entre si. As pessoas deste mundo são mais prudentes no trato entre si do que aqueles que amam a Deus. O que significa dizer? Significa dizer que as pessoas no mundo, sim, elas entre si têm um comportamento melhor entre elas, melhor às vezes do que os crentes. Infelizmente. Né? Infelizmente. Você tira a começar por dentro da igreja. Isso. Né? Por dentro da igreja. Os crentes eram para ser tudo unido, mas parece um bocado de gato dentro de um saco. Interessante, aproveitando isso aí que o senhor está falando agora, eu estava ouvindo não que toda igreja seja assim, que todo crente seja assim, mas infelizmente uma considerável parte é. Isso, né? infelizmente. Infelizmente. Aí eu estava vendo um pregador e ele estava dizendo que estava no avião, aí teve uma bruxa que ela veio de lá da França, que veio dar uma palestra aqui para ensinar como é que as bruxas fariam para conseguir implantar aqui a bruxaria. E elas tinham que conseguir, como é que eu posso dizer, destruir aquelas pessoas que influenciam, que fazem a diferença com relação ao cristianismo. Aí nessa carta ela tinha o nome de 27 pessoas influentes, entre homens e mulheres. Okay. Aí esse pastor que estava no avião, ele pegou a carta e quando viu, estava o nome dele no meio. E uma coisa interessante que ele falou, que é com relação a isso que o senhor está falando, ele falou que enquanto os ímpios eles estão se juntando
para tentar destruir o cristianismo, nas igrejas que a gente está vendo hoje é um ringue de boxe. É o ringue. As pessoas querendo, passando se gladiando, se gladiando. De briga de poder, de cargo, de status. É verdade. Termina a essência do cristianismo ficando em segundo plano. Em segundo plano. Não é terrível isso? Pois não é terrível isso? Isso, muito terrível. É terrível. Terrível. Obrigado, meu querido Diogo. Valeu. Deus te abençoe. Amém. Amém. Que bom, né? Eu até pensei, ninguém vai ligar, tem ninguém atento à palavra. Ainda bem. Ó, Diogo, tu salvasse a audiência hoje. Salvasse os ouvintes hoje. Glória a Deus, né? Então, e infelizmente é uma verdade isso. Inclusive, isso é uma coisa que vem caracterizando o povo de Deus de longas datas. O livro de Abacuque, inclusive, foi escrito, o grande questionamento de Abacuque, porque foi que os ímpios prevaleceram sobre os justos. Né? O grande conflito de Abacuque foi porque Deus responde: há entre vocês quem semeie contenda, há entre vocês quem pratique o litígio. Litígio é briga, mas aí no contexto lá de Abacuque, é briga de irmãos contra irmãos. É porque o povo de Israel era um povo só, que é composto de 12 tribos, mas você observa que depois de Salomão, a partir de Salomão em diante, existe o Reino Norte e o Reino Sul. O Reino Norte e o Reino Sul, que começa a se gladiar entre si. Fora os descendentes de Esaú, não é? Fora os descendentes de Esaú, fora os descendentes de Ismael e fora os descendentes de Ló, os amonitas e os, deixa eu lembrar aqui agora, os descendentes de Ló, né? O nome dos descendentes de Ló, fora eles, que já pelejavam contra Israel, né? Eu volto a dizer, os descendentes de Ismael, filho de Abraão, lembram disso? Né? Os descendentes de Ló, os amonitas e os edomitas, e os descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Além disso tudo, aí o povo de Israel, e tem os outros povos que não eram sequer parentes, aí vinha também agora, eles mesmos entre si se gladiando. Aí Deus disse: não é possível um negócio desse. Aí Abacuque ficou sem entender por que era que os babilônicos, né? Porque era que os babilônicos estavam prevalecendo sobre os filhos de Israel. Ficaram sem entender porque era que os babilônicos estavam prevalecendo sobre os filhos de Israel. Por causa disso. Por causa, exatamente, dessa situação litigiosa, né? Os edomitas eram descendentes de Esaú. Os edomitas eram, voltando, né, se eu errei aqui na minha colocação, deixa eu corrigir. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Os edomitas. Então, tinha também os amonitas e os moabitas, que eram descendentes de Ló,
com as suas respectivas filhas, a mais velha e a mais nova. Vocês lembram da história delas, né? Aí tinha esse povo todo contra Israel. O povo de Damasco, o povo da Filístia, o povo de Tiro, né? Os babilônicos, os assírios, os sírios, enfim, uma tonelada de gente. E ainda por cima, o próprio povo de Israel se gladiava. Quando você me vê aqui combatendo heresia, é diferente. Porque aí eu combato heresia até dentro da igreja que eu faço parte, se houver. Da denominação que eu faço parte, se houver. Graças a Deus, sou eu quem doutrinariamente conduzo a congregação. Mas de vez em quando um irmão dava uma vazada de corrente, aí a gente conversa, explica, e diz: isso não é assim, isso é assado, isso não existe, né? Como um dia desse o irmão, que graças a Deus é uma benção, ele é uma benção, aí ele foi dar um testemunho que aí usou a expressão dom da revelação. Aí a gente conversou ali e tal, e deixou bem claro que o dom da revelação não existe. Existem dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, do discernimento dos espíritos, mas não existe esse dom de revelação do tipo assim, dom de revelação como se entende popularmente. Não existe, né? Então, quando eu faço aqui uma refutação à heresia, está longe, graças a Deus, dessa gladiação que existe aí, denominacional, como disse o irmão, posição, status, né? Como eu tive que dizer um dia desse aqui no programa, espero nunca mais ter que fazer isso, mas eu tive que falar, eu tive que dizer aqui em nome de pastores, pastor fulano, pastor Beltrano, pastor Ciclano. A nossa batalha não é contra o pastor fulano de tal. Porque o que estava acontecendo aqui em Pernambuco, e que ainda acontece, só que não está, pelo menos não sei se é porque eu não estou acompanhando, não é? Eu não estou acompanhando as outras mídias, eu durante o dia nem ouço o rádio, infelizmente, mas quando eu estava podendo ouvir rádios e alguns programas de televisão local, eu estava percebendo, sabe, uma gladiação muito grande contra determinada denominação, determinado pastor. E a gente vê isso vice-versa. Pessoal, não é assim. Não é assim. Quando eu estou combatendo aqui heresias, eu estou gladiando contra o inimigo. Eu estou gladiando contra o espírito do falso profeta. Eu estou gladiando contra as trevas. É diferente. Não é? Quando acontece de estarem pastores botando congregação do outro para trás e etc e tal. Pois bem, então nesse sentido e aspecto o caso é realmente muito sério. Voltando aqui para a gente terminar a abordagem de hoje, porque a parábola do capítulo 19 em diante eu vou deixar para uma abordagem única, possivelmente amanhã, né? Então Jesus é taxativo para eles, dizendo que não pode servir a Deus nem as riquezas. E os fariseus, que eram avarentos, quando ouviram isso, ridicularizaram Jesus, né? Mas eles estavam justificando-se a si mesmos. Aí Jesus diz: Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens
é abominação diante de Deus. Jesus estava trazendo a verdadeira interpretação, o verdadeiro sentido da lei. Por isso que Jesus disse que era mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Cair um tio sequer da lei, não é? Esse tio, que é uma pequena marca em uma letra hebraica, a gente falou isso, se eu não me engano, quando abordamos Mateus, né? Quando abordamos Mateus capítulo 5, acho que eu falei isso aqui, né? Mas se eu não falei, eu falo de novo. Um i ou um tio, que representa o iod, YOD, é a menor letra do alfabeto hebraico que parece com um apóstrofo. Sabe o que é apóstrofo? Não tem aspas, que são dois negocinhos assim, que aparecem de lado de uma palavra e do outro lado, não é? Aspas, não é? Pronto. O apóstrofo é um acento agudo. Por exemplo, de água. De apóstrofo, água. Pronto, apóstrofo é isso aí. Certo? O tio representa um pequenino traço que prolonga um lado de certas letras hebraicas para distingui-la de outras. Então é exatamente essa marca em uma letra hebraica, né? Que para falar do I como apóstrofo é até mais fácil, mas para falar desse tracinho aqui, só realmente mostrando ele. Mas eu penso que já fiz uma dissertação bacana, né? Que é um pequeno traço que prolonga, que se prolongava ao lado de certas letras hebraicas para distingui-la de outra. É como se fosse uma letra desenhada, né? Assim. E, na verdade, o hebraico é uma letra desenhada como o grego koiné, por sinal, né? O grego da época de Jesus, um grego popular. Louvado seja Deus. E o que Jesus estava exatamente comunicando é que cada letra, que cada palavra do Antigo Testamento é vital e que será cumprida. Jesus estava deixando isso bem claro para os fariseus, até porque Jesus era acusado de abrogar a lei, e ele disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. E ele estava trazendo o verdadeiro sentido, a verdadeira interpretação da lei. Por isso que é importante entender, amados, que o Novo Testamento é a verdadeira interpretação do Velho Testamento. O Novo Testamento é a verdadeira interpretação do Velho Testamento, até porque o Novo Testamento é Jesus ensinando. E a doutrina apostólica é baseada exatamente nos fatos milagrosos, na postura de Jesus e nas colocações feitas por Jesus em meio aos seus discursos. Não é? Os apóstolos se desdobram a partir dos gestos, das atitudes e das palavras de Jesus. É por isso que a gente ainda ousa dizer deixa eu ir aqui a Atos dos Apóstolos, né? É por isso que a gente hoje ainda ousa dizer que a nossa pregação, como está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, deixa eu ver se eu acho nessa Bíblia. Eu vim hoje com a Bíblia diferente, aí estou apanhando que só aqui, na minha localização, né? Que diz assim, Atos capítulo 2,
Atos capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente ainda ousa dizer isso aqui. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina dos apóstolos é segmento, não é invencionice, não é criação apostólica. É segmento de tudo que Jesus, a partir, volto a dizer, da sua postura, dos seus milagres e de seus ensinamentos, deixou. Amém? Não tem nada inventado por Paulo, por Pedro, por João. Não. Inclusive o atrito que houve entre Pedro e Paulo deixou bem claro como deveria ser a postura de Pedro, tendo em vista o que Jesus ensinou. Não tem que estar criando nada. Inclusive, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que se até um anjo do céu vir pregar outro evangelho que não seja além do que ele já tinha pregado, fosse anátema. Aí eu volto a dizer uma coisa que eu já disse aqui há muito tempo atrás, e quem está me ouvindo, e além de ler Bíblia, ler livros teológicos, ou fez ou faz seminário, não é? Ou é liderança assim aplicada nos ensinamentos, deixa eu deixar bem claro que, primeiro, o único concílio que vale para a nossa fé é o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, é o único que serve. Os outros concílios, dos anos 300 para cá, nenhum serve para nós. Nenhum serve para nós. E deixa eu dizer aqui, não é Lutero, apesar da admiração, não é Calvino, apesar da admiração, não é Barth, não é Bultmann, não é Paul Tillich, não é Berkhoff, que são os detentores da verdade. Muito menos Amaro Corrêa, né? Se eu posso... Estou botando meu nome para depois você dizer que eu não falei mal de mim, né? Que também não estou falando mal, só estou dizendo que essa turma não é o que eles dizem pronto. Não é não. Não é Silas Malafaia, não é Edir Macedo, não é R.R. Soares, não é Valdomiro, não é Caio Fábio, não é esses bispos das igrejas que a gente tem por aqui, não é o Paulo Garcia, não é... Pessoas que a gente admira pregando, gosta de ouvir pregando, né? Tem outros que eu botava aqui nas pregações, que eu não lembro aqui o nome dele agora, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não é essa turma. Pessoas que a gente gosta de ouvir, cada pregação tremenda, né? Mas são, louvado seja Deus, os donos da verdade. Inclusive, eu quero convidar você, prezado ouvinte, nas quartas-feiras, se puder, eu estou realizando um seminário aberto, é grátis. Estou realizando um seminário aberto de teologia ao alcance de todos. Seminário aberto de teologia ao alcance de todos. A partir do mês de maio, porque eu ia fazer isso agora em abril, mas eu vou passar uns dias ausente por causa de um curso que eu estou fazendo. Mas eu lhe convido para, a partir de maio, estar toda quarta-feira lá na congregação conosco, no Templo do Corpo de Cristo, Avenida Presidente Kennedy 483. Amém? Avenida Presidente Kennedy 483, em São Benedito, Olinda. E deixa eu dizer uma coisa, para terminar a abordagem de hoje. Procure crer, como diz a Escritura, para que rio de água viva, louvado seja Deus, flua em seu ventre. Amém?
Muito bem, Diogo. Nem Feliciano, nem Abílio Santana, nem Arlindo. Quem é esse Arlindo? Quem é esse pastor Arlindo que está falando aqui? Eu conheço um pastor Arlindo, colega meu, não sei se é ele que está falando. Mas nenhum pastor, tá? Nenhum pastor. Amém? E é necessário. Ó, e se eu for falar de denominação aqui, aí é que deu mesmo. Aí é que deu mesmo. Né? Deixa eu dizer, nem a Assembleia, nem a Batista, nem a Presbiteriana, nem o Templo do Corpo de Cristo. E olhe que a gente que congrega no Templo do Corpo de Cristo, a gente tem chegado bem próximo do que diz a Escritura, viu? Mais perto do que diz a Escritura, só se a gente entrar dentro dela. Porque ela está entrando dentro de nós. Aleluia. Porque ela está entrando dentro de nós. Só se a gente for fazer, só se a gente for ser personagem, né, da época. Porque ela está entrando dentro de nós. Nós que congregamos no templo do corpo de Cristo. Agora, nenhuma convenção é dona da verdade. Inclusive, o acordo da bênção, você tire pelo acordo da bênção. Pronto. As abordagens aqui no acordo da bênção. Tire pela abordagem aqui no acordo da bênção. Pronto. Tire por aí. E aí, modéstia à parte, eu volto a dizer, irmão, se esse programa sair do ar, Pernambuco vai perder muita coisa. Claro que dos tantos... Deixa eu ver a população de Pernambuco. Deixa eu ter aqui números da população de Pernambuco. Deixa eu ver se o Google diz tudo. Deixa eu ver se ele diz para nós aqui. Deixa eu ver se informa para nós aqui a quantidade que a gente tem hoje aqui de pernambucanos. Que só 8.000 pessoas, e diz o Ibope, nos escuta, não é? Então, a estimativa é que, isso é em 2000, 9 milhões 347 mil 9 milhões 345.173 habitantes. Isso em 2015. Né? Quem tiver um dado recente para mim, por favor, mande aí, da população pernambucana. Mas assim, é o segundo programa mais ouvido no estado de Pernambuco. É o segundo programa mais ouvido no segmento evangélico nas madrugadas no estado de Pernambuco, o Acorda a Benção. E você escuta aqui coisa que você nunca ouviu nem vai ouvir no púlpito da sua igreja. Você escuta coisa aqui que você nunca ouviu nem vai ouvir no púlpito da sua igreja. Você escuta coisa aqui que você não vai achar em livro vendido aí em livraria evangélica. Se você acompanha mesmo o programa, você que tem fome e sede da palavra, você sabe do que eu estou dizendo, você que já me escuta há algumas semanas, alguns meses, alguns anos, você sabe o que eu estou dizendo. Porque o nosso compromisso aqui é com a palavra. Louvado seja Deus. E eu digo isso com modéstia, eu digo isso com humildade, eu digo isso com temor e tremor. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos terminando hoje, né? Amanhã volto a falar do capítulo 16 de Lucas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.